sejam bem-vindos ao nosso 44º episódio do Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. Já começamos, como sempre, agradecendo a Forms Nails por patrocinar esse podcast, porque ele quer dar voz a você. A você que trabalha na área das unhas, a você que trabalha na área da beleza, a você que empreende. Este lugar é para você. E não só para você vir falar, mas também para você aprender mais conosco, com todas as nossas histórias. Trago histórias incríveis aqui, de muita superação, de muita força. Hoje, se preparem para uma história impactante, de muita força, determinação, mas também de muitos desafios. Hoje eu estou recebendo uma instrutora, uma convidada especial, uma mulher forte, determinada, uma mulher que passou por grandes desafios na vida e usou isso para crescer, para evoluir. Seja bem-vinda, Karine. Muito obrigada, minha linda. Eu agradeço demais, de coração, por ter esse momento aqui tão especial com você. Isso é muito especial para mim. Obrigada mesmo, viu? Que Deus abençoe. É uma honra te receber aqui. Obrigada. Vamos começar contando um pouquinho da história da Karina Kelly para as pessoas que não a conhecem. Se você quiser contar um pouco da sua infância, de como foi a sua vida. Sim, eu vim de uma família bem simples, bem humilde. Eu sou filha mais velha de 3 filhas. Os meus pais casaram muito cedo. A minha mãe se casou com 17 anos e logo teve eu com 18. Meu pai tinha 20, então eram bem jovenzinhos, né? 2 crianças casando. Exatamente. E aí tiveram uma outra criança. Eu falo que eu fui a primeira frustração deles, porque naquela época, né, aquela coisa, eu quero um filho homem e tudo mais. E o meu pai queria demais um filho homem e eu vim, menina. E aí já começou, né? A minha mãe se casou para fugir da família dela. E porque sofria muito, trabalhou desde 9 anos. Então foi uma vida muito difícil para ela e ela pensou que no casamento ela fosse ter uma vida mais fácil. E não foi, né? Porque aí logo ela teve 3 filhos, 1 por ano. Então pensa como isso foi para uma pessoa que nem queria ser mãe, que ela queria ser livre só, né? Então ela passou toda aquela frustração para mim, né? Toda a tristeza, raiva, angústia, ela trouxe isso. Então ela era muito agressiva, sabe? Ela não sabia lidar com a situação porque era muito criança, era muito jovenzinha. E aí o tempo foi passando, o meu pai trabalhou muito, meu pai sempre foi muito empreendedor. Ele trabalhava de garçom, trabalhava em 3, 4 empregos para nos sustentar, sabe? Então sempre foi muito determinado. E eu acredito que eu puxei muito isso dele, porque desde criança também, apesar de ser muito tímida, eu comecei a empreender muito cedo. Que nem eu fazia estojinho na escola e vendia os estojos. Já aprendeu com o pai, né? Já. Então, eu sempre pensava em algo que eu pudesse fazer para ganhar um dinheirinho. Eu falava assim, não, é muito legal isso. E aí eu inventava. Teve época que eu inventava fazer salgadinho, várias coisas. E até que eu comecei a fazer minhas unhas, porque eu via minha mãe fazendo as unhas dela. E como era muita mulher, né? Eram 4 dentro de casa. Então, ela fazia dela e eu fazia a minha. E as meninas também, eu ia fazendo a delas, das minhas irmãs. E aí, com isso, eu gostei. E eu ia pra escola, adolescente, o pessoal falava, nossa, que unha bonita, sempre decorada, uma semana cada unha, que é isso? Todo mundo elogiava, né, gostava. Eu falei assim, tô gostando disso. E fui. E você tinha quantos anos? Eu tinha 10, 11 anos. Uau! E aí comecei. Daí daqui a pouco minha tia, mas você leva jeito, eu vejo que você faz da sua mãe às vezes e fica super bom, faz em mim também. Daí a vizinha ficou sabendo e eu comecei a fazer da vizinha. E aí eu comecei a fazer unha. Com 10, 11 anos. Aí eu tinha uma maletinha preta que eu ganhei do meu pai. Uma maletinha de ferramenta. Coloquei minhas coisinhas lá. E aí o pessoal que me chamava pra fazer unha, eu pegava a bicicleta e ia. Com a maletinha de ferramenta, ia fazer unha. Gente. E ganhava meu dinheirinho, ia gastando com as minhas coisinhas e tudo mais. Você tirava cutícula e tudo? Sim! E eu não admitia tirar bife. Não admitia. E mesmo assim, fazendo tudo isso, eu escutava assim lá dentro de casa. Mas tira a cutícula e sempre tem. Nunca tava bom, sabe? E aí eu ficava, não, eu vou melhorar. Então eu sempre, assim, fui exigente comigo mesmo. Falei assim, eu tenho que melhorar.
E aí, na adolescência, eu comecei a observar as unhas das atrizes e tudo. Falei assim, que isso? Essa unha não é normal, essa unha não é de esmalte tradicional. E aí eu fiquei sabendo, né, que nos Estados Unidos e tal, na Europa, tinha já esmaltação em gel, tinha alongamento. Falei, eu quero aprender isso. Só que daí o tempo foi passando, eu continuei fazendo unha tradicional, porque pra cá, na época, nem tinha, né? Na adolescência nem tinha isso, questão de alongamento. Parece que começou primeiro no Rio de Janeiro e depois que veio para São Paulo, né? E tá. Aí eu me casei super nova e adivinha, né? Para fugir da De minha casa. família. Porque Repetindo padrões. Exatamente. Porque minha mãe, a gente tinha muito conflito. E era aquele negócio, né, de pegar um filho de ouro, e aí chutar o outro, para o outro ficar provando o quanto é bom. Então, eu tinha essa questão de ficar provando para ela o tempo todo que eu era uma filha boa. E eu era muito maltratada. Quando eu era criança, eu sofria muito, praticamente era espancada. E aí, depois, ela mudou a cena, e aí fazia pressão psicológica, narcisismo. E então, eu peguei e casei. A minha família é muito tradicional, muito religiosa, e me casei com o irmãozinho da igreja. Falei assim, tem o mesmo padrão que eu, conheci, ele era comprometido com o trabalho, tinha 6, 7 anos de empresa. Falei, legal, né? Responsável. Responsável. Daí eu pensei, bom, temos a mesma fé, a gente tem os mesmos princípios, vai dar certo, né? Casei virgem com o primeiro namorado e tudo mais. E quando eu me casei, no dia seguinte, Michele, no dia seguinte, eu soube de coisas horríveis. Era como se exatamente ele tivesse tirado a máscara e falado, olha quem sou eu. Uau. Ele me contou coisas horrorosas, que se eu soubesse, eu jamais teria casado com ele. Só que, quando eu fui me casar, os meus pais falaram, você tem certeza que é isso, né? Porque é uma vez pro resto da vida. E acabou. Então, esse era o padrão. Tipo, eu tinha que casar e tinha que morrer com a pessoa. Porque eles vieram de um ensinamento assim, né? Então, quando aconteceu isso, eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu não posso voltar a falar pra eles tudo isso que eu fiquei sabendo. No outro dia. Uhum. E aí, ele queria muito ir para Portugal, porque o pai dele, os pais eram separados, e o pai dele morava em Portugal até então, ele tinha dado entrada na documentação, e o pessoal falava, né, nossa, Karina, vai para Portugal, aproveita que ele vai ter cidadania, vocês vão para lá, vai ser muito bom, você vai dar super certo lá, vai ganhar muito dinheiro. Então, eu tinha esse sonho. E como ele falava de Portugal sempre, eu falei, sim, vai ser bom, né, vai ser legal, a gente vai construir uma vida lá. E aí, quando a gente casou, o pai dele faleceu um pouco antes. Ele ficou lá, deu entrada na papelada. E aí, depois, ele voltou. Só que ele voltou e ele falou que a empresa desligou ele. Ele ficou desempregado. Uhum. E a gente casou, mesmo com ele desempregado. Porque eu imaginei, daqui a pouco ele vai arrumar outro emprego, né? E não. Daí a gente casou e fomos morar no quarto dele, na casa da mãe dele. E você continuava trabalhando como manicure? Exato. Eu fui... Aí eu falei assim, e era uma cidade do lado, era São José dos Campos, uma cidade mais desenvolvida, bem maior e tal. Falei assim, bom, por enquanto eu vou trabalhar bastante aqui, vou adquirir mais experiência para quando for para lá, né? Vai ser bom. E só que as coisas foram acontecendo pior do que antes, na minha própria casa. Você saiu de casa e ficou pior. Saiu de casa para se livrar e ficou pior. Tipo, saiu da frigideira para cair na fogueira, sabe? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Né? Nesse ambiente, era um ambiente mais tóxico ainda. Era a minha cunhada correndo atrás da minha sogra de faca. Era as duas saindo pra rua, berrando, gritando. Era cada vergonha que eu me trancava dentro do banheiro e só sabia chorar. Eu tava vivendo um terror. Uau. E só que eu ficava assim, e agora? E agora? E na sua cabeça, eu preciso viver esse terror porque casamento é pra vida toda. Exatamente. E aí eu peguei e fui, falei assim, bom,
vou desenvolvendo aqui, vou para um salão que paga melhor e vou me empenhar nisso. Então, eu meio que deixava a minha vida pessoal de lado para viver só isso. E eu trabalhava tipo de domingo a domingo, para não ter que ficar naquela casa, entendeu? E era bem desgastante, mas ainda preferia. Então, eu tive várias experiências. Eu falo que isso me fez, de certa forma, crescer. Porque aí eu vi o que era o mundo lá fora. Você se afundou no trabalho e acabou ali achando uma esperança. Isso, exatamente. Por quê? Porque no meu trabalho eu atendia clientes queridas, que me escutava, que a gente trocava ideias, experiências. Então, isso fazia muito bem para mim. Outras profissionais, né, na área da beleza também, a gente era bem unida. Então, isso me ajudou bastante. Daí, quando deu 2 anos que eu estava morando lá, eu falei para ele, falei, olha, basta, não quero mais isso aqui. Eu tenho dinheiro suficiente, sou capaz suficiente de alugar uma casa e ir morar. E eu tô saindo daqui. Porque o documento não saiu. O documento, ele falava que a gente podia ir só quando tivesse documentação para poder trabalhar legalmente lá no país, né? Uhum. E só depois disso que ele queria ir. Eu falei assim, enquanto isso, se você quiser ir, fica com a sua mãe então, porque eu não vou ficar mais aqui vivendo nessas condições. E aí ele pegou e falou, não, e tal, vamos então ver uma casa. E por fim eu escolhi voltar para Taubaté, que é minha cidade de origem. Falei assim, acho que é melhor lá e tal. E vi um apartamento, belezinha. E aí foi muito legal, porque eu tava ganhando super bem na época com as unhas e tinha as clientes, uma cartela bem grande de cliente. E aí quando eu fui financiar o apartamento, eu tinha para provar o que eu ganhava, meu rendimento, então consegui fazer isso, né? Fazer esse mais financiamento. Mais uma vez o trabalho te salvando. Exatamente, mais uma vez o dinheiro das unhas me salvando. Aí eu fiquei muito feliz, muito realizada. Quando eu entrei na minha casa, então, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é o paraíso. Né? Você imagina viver 2 anos no inferno e aí você poder entrar e alívio, né? Aí fui montando as coisas, fazendo tudo do meu jeitinho, adaptando as coisas. Foi maravilhoso, apartamento novinho, foi tudo lindo. Até eu engravidar, na gravidez da minha filha, adivinha? Ele vai ser um menino. Ai, tudo de novo. Só que como eu tinha pouca experiência, né? Eu tinha 22 anos quando estava grávida dela. Eu era muito imatura. Tinha muito medo, não tinha confiança e não tinha autoestima nenhuma. E aí eu comia minhas emoções. Eu fui pesar 124 quilos. Eu fiquei imensa, Michele. Porque eu não sabia lidar com as minhas emoções. Como? Quem te ensinou? Ninguém te ensinou. Você veio de um lar que... Olha só, você começou aqui falando que você era uma frustração. Exatamente. E deixa eu te falar, você não é uma frustração, você é uma filha abençoada do Senhor. Exatamente. Se você foi recebida no seu lar dessa forma, isso não define você como uma frustração. Sim. É claro que não dava para falar isso para uma criança de 8 anos. Não dá para falar isso. Foi pregado uma crença ali de que você era uma frustração, de que você não era especial, e isso fez com que você atraísse exatamente aquilo novamente no seu casamento. Exato. Mas você precisa entender que você não foi. Sim. Frustração, você não é. Exatamente. Você é uma filha abençoada do Senhor. Sim, amém. E eu entendi isso depois, sabe? Que foram acontecendo muitas coisas. E aí eu sei que ele me rejeitou, sabe? Na gravidez da minha primeira filha. Quando ele descobriu que ia ser menina, ele sai daqui com isso. E aí me rejeitou. E aí eu falava pra minha mãe que tinha acontecido e ela achava normal. Por quê? Porque tinha acontecido com ela, né? E só que não tinha esse amor, esse cuidado e tal. E aí passou, eu tive ela. Aí ele aceitou também ela e tudo mais, não continuou rejeitando nem nada. Só que ele, como um narcisista, ele ficava mais tempo desempregado do que empregado. Porque ele via que mesmo eu grávida, mesmo depois que eu tive a minha primeira filha, Mariane, eu continuei trabalhando e continuava resolvendo, né? Continuava resolvendo tudo. Então, ele queria o papel, ele não queria papel de marido, ele queria papel de filho, entendeu? Ele queria competir. E aí voltou o inferno. Porque antes, em casa, era só eu e ele, né? E aí depois teve a Mariane e ele começou a competir por atenção.
Então, ele começou a fazer coisas para chamar atenção. Só que com violência, com estupidez, com todo esse tipo de coisa para chamar atenção mesmo. E aí, passou o tempo, eu continuei trabalhando. A Mariane ficava ali quietinha no carrinho e me acompanhava. E as coisas foram andando. E eu engravidei de novo da Maria Eduarda. Eu ficava pensando, aí nos momentos bons, né? Eu falava assim, nossa, mas a Mari precisa ter uma irmã, um irmão, né? Porque eu acho muito triste ser filho sozinho e engravidei da Maria Eduarda. Aí quando ele veio de novo, vai ser um menino? Eu falei assim, olha, é melhor você calar sua boca. Eu não preciso de você aqui pra achar que é menino ou menina. Qualquer um dos dois vai ser amado. E chega com isso. E ele parou. Sabe? Eu impus isso pra ele. Eu não vou passar de novo, porque eu passei lá da outra vez. Exatamente. Só que daí na gravidez da Maria Eduarda, eu fui aquela mulher, sim, nervosa. Tava arrepiada o tempo todo. Tava preparada pra dar qualquer tipo de resposta, sabe? Aí é muito engraçado. Foi tipo 8 ou 80. Fui muito radical, assim, na gravidez dela. Porque como eu já tinha sofrido muito na gravidez da Mari, eu aprendi. Você falou, chega, essa não vai ser assim. Isso, e eu falo que depois que eu me tornei mãe, não sei se foi assim pra você, mas nasceu outra mulher em mim. Com certeza. Porque aquela timidez que eu tinha, acabou. Eu colocava a cara no mundo, sabe? É que nasceu uma mãe, né? Exato. Quando a criança nasce uma mãe. Eu engravidei do Felipe, eu tinha 16 anos. Nossa. Eu tive ele com 17. Então, até o dia dele nascer, eu falava assim, como é que cuida desse menino? O que eu vou fazer com essa criança? Como é que eu vou pegar ele no colo? Como é que eu vou dar banho? E aí, no dia que ele nasceu, um dia depois eu conseguia dar banho. É como se estivesse junto com ele, nasceu uma mãe. E eu pegava no colo, e eu amamentava, e eu cuidava à noite, eu cuidava no banho, e eu cuidava de tudo. Claro, Sim. tive o apoio da minha mãe, no resguardo e tudo, mas eu sempre cuidei dele. E eu tinha 17 anos, Mãe. era criança praticamente. Sim. Mas o que aconteceu? Nasceu um filho e nasceu uma mãe. Uma mãe. Exatamente. E foi isso, sabe? Falei assim, gente, E aí eu dormia e acordava pensando nelas. Nada mais é importante do que isso na vida da gente, né? Depois que a gente tem filhos. E eu sei que a Duda nasceu super boazinha, super tranquila, calma. E aí foi passando tempo, eu coloquei as duas na escolinha. Eu ganhava super bem. Tive a oportunidade de colocá-las na escola particular. Então, elas tiveram bons cuidados. Isso tudo com manicure, pé e mão. Tudo isso com unha tradicional, com pé e mão. Tá vendo? Exatamente. E aí foi passando, eu falei, gente, quando a Duda nasceu, eu falei, sim, eu ouvi que estavam dando curso em Taubaté de alongamento de fibra de vidro. Eu falei, sim, eu tenho que participar disso. Eu falei, sim, eu quero. Aí eu fui atrás, aí paguei o curso, fui. Só que na época a moça que deu o curso, ela sabia bem o básico do básico, sabe? Então fui, aprendi. Só que quando eu colocava na unha, eu falava assim, gente, mas e a curvatura? E como que vai curvar isso Esse aqui? negócio Porque tá reto, esse que eu negócio faço? tá reto, exatamente. Aí, Michele, eu fui falando pras minhas clientes, gente, vocês não sabem, eu tenho uma super novidade. Eu tô fazendo unha de fibra e comecei a falar pra todo mundo e as meninas ficaram doidas. Todo mundo quis fazer. Só que daí quem tinha unha curvada, a unha ficava meio que curvada. E quem não tinha... Ficava reta. E aí as unhas começou a cair tudo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas não é possível que tenham inventado isso pra dar Pra dar ruim. errado, não é? Não é possível. Não é inteligente isso. E aí... Quem inventou isso? Exatamente. Daí eu ficava, sabe, eu sou muito inconformada. E odeio vitimismo e coitadismo. Eu falei assim, não, alguma coisa tá... Só que eu continuei. Daí, sabe o que eu fazia pra dar curvatura? Eu pegava, sabe pregador de roupa? Eu colocava pregador e botava os dedos das clientes tudo dentro da cabine com pregador e aí ficava curvada. Pronto, solucionei meu problema. É uma pena que eu não tenha foto disso, mas tem as minhas clientes pra provar. Você acredita? Era com pregador. Porque de tanto que eu ficava inconformada que aquilo não dava certo. Não dava curvatura. Vou dar um jeito nisso aqui. Deu um jeito. E aí eu comecei a ouvir que tinha cursos em São Paulo e tudo mais. E eu moro no interior, né? De São Paulo, de Taubaté a São Paulo, dá 1h30, 2 horas. E eu morria de medo de sair dali do interior. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou lá para São Paulo? E aí eu entrei num grupo lá que ia ter o curso de alongamentos. Eu falei assim, não, eu vou.
Aí eu fui no primeiro e deu certo, fiz um monte de amizade, foi super legal. Aí eu voltei, a história já era outra, porque daí eu já tinha outros produtos que tinha maior durabilidade e tal. E nisso tudo você continuava casada. Isso a Maria Eduarda era pequenininha. É isso, a Maria Eduarda e a Mariane eram pequenininhas. Aí eu sempre, assim, ia ajustando, né? Tipo, o curso era um dia de curso, eu voltava rápido, não demorava, sabe? Era porque não tinha apoio, eu tinha que confiar em deixar elas com o pai. Então, eu confiava, ia e voltava rápido, era assim que fazia. E morrendo de medo, né? Morrendo de medo de deixar elas e morrendo de medo de ir desbravar o mundo, porque pra mim era pra desbravar, ir pra São Paulo. É muito engraçado, né? Hoje, tipo, vou ali em São Paulo. Mas antes era desbravar o mundo. Exatamente, é isso que eu acho o máximo. E fui evoluindo, gostei muito. Aí depois eu fiz outro curso em São Paulo. Aí eu conheci a Kelly e a Liane Casagrande, fiz curso com elas. E, nossa, mas muito tempo atrás, né? Imagina, 2013, 2014, Uau. Isso. E aí aprendi muita coisa boa com elas, muita técnica nova, avançada. Voltei para Taubaté, já era outra profissional com outra mentalidade. E aí o trabalho também ficou lindo, maravilhoso, do jeito que eu queria. Porque sou muito perfeccionista, Aí já tinha curvatura, não caía mais as unhas. Não, daí minha filha tava no paraíso. Graças a Deus. E ganhando muito dinheiro com alongamento daí, né? E eu sei que as pessoas começaram a se interessar. Eu comecei, você dá curso e tal. Começaram a me perguntar e eu comecei a dar curso. Eu comecei a ensinar as meninas, né? Cheguei a dar curso em escola também, profissionalizante, por conta das unhas. Então, foram experiências muito bacanas, bem legal mesmo. E, em contrapartida, dentro de casa... Um desastre. Um desastre. Brigaiada, porque a pessoa não gostava de paz, sabe? Ele não gostava. Então, tudo ele fazia de uma forma que fosse briga, chateação, aquela desconfiança, aquele negócio, sabe? Mal intencionada, desrespeito. E aí eu conversava, falava, não pode continuar desse jeito. Olha as meninas, estão crescendo, vendo você desse jeito. Daqui a pouco elas vão ser mocinhas, elas vão crescer. Elas vão achar que isso é normal e isso não é normal. Mas vamos tratar, você quer ir na psicóloga? Eu pago psicóloga pra você. Aí eu paguei, ele foi uma vez na psicóloga. Paguei caríssimo na psicóloga. Foi, ela falou que é pra eu caminhar. Só. Falei assim, gente. E não queria, sabe? E eu passava a noite em claro, conversando, chorando. Chegava no outro dia, tava com o olho super inchado. Ia atender as clientes. E o tempo foi passando. Ele não queria ter a obrigação de cuidar das meninas. E aí tinha clientes minhas que elas falavam, Karina, eu cuido delas. Porque na época de férias, por exemplo, né? E elas cuidavam das meninas para mim, para eu trabalhar. Então, eu falo que a minha família foram as minhas clientes. Gente, eu ouço muita história. Aqui, sentada aqui, no mesmo lugar que você, várias contam histórias assim, do quanto as clientes ajudaram elas. Muito, sabe? Tem clientes até hoje que vêm desde lá de trás. E ela, Karina, você é outra mulher, meu Deus, quanta evolução, quanta coisa. Mas porque elas me ajudaram muito, elas me ajudaram demais. Se não fosse elas, não sei o que seria. Sabe? Elas tiveram amor de vó, de mãe, de irmã, sim, por mim e pelas minhas filhas, que eu não tenho formas de agradecer, entendeu? E Deus sabe das nossas necessidades, né? Exatamente. E Ele manda as pessoas certas. Exatamente. E aí uma dessas clientes, ela é psicóloga, sabe? Me vendo tudo nessa situação de emprego e de tristeza e de tudo misturado, né? Ela começou a conversar comigo e ela começou a me tratar sem eu saber. Eu falo que ela é um anjo na minha vida e a gente tem essa conexão até hoje, a gente tem muita amizade. E aí eu falava pra ela, mas meu Deus do céu, agora você tá me tratando, eu não posso mais cobrar de você dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou você me cobra pelas unhas que você faz, ou terminou aqui. Aí eu não queria parar de ir nela, né? Então eu fazia unha e ainda era obrigada a cobrar dela. Ai, Michele. Aceita os anjos que Deus mandar. Exatamente. Eu falei, tá bom, aceito. E aí sei que ela me ajudou demais. Ela abriu os meus olhos. Porque eu tinha uma crença muito limitante.
né? Que eu tinha que ficar nesse casamento, mesmo infeliz, porque era uma escolha minha. E ela começou a conversar comigo e começou assim, que nem uma cebola e tirando as camadas, sabe? Foi muita paciência. Só que aí depois que eu acordei, Aí acabou. acabou. Só que acabou, não é somente acabar. E agora? Como eu saio disso? É porque assim, uma vez que você acordou, você falou, eu tenho que sair daqui, não tem outra opção. Como eu saio? É um problema? É, mas eu não tenho como mais ficar aqui. Porque é aquilo que eu sempre falo. Uma coisa é você não ter consciência. Outra coisa é você ter consciência e não fazer nada. E ali você Isso. sabia que não tinha como você não fazer nada. Exatamente. E ela falava pra mim, Karina, isso vai piorar. Vai piorar quando as meninas ficarem mocinhas. Você tá correndo um risco muito sério. E eu sentia isso. Eu tinha muito medo, eu tinha um pavor disso. E tudo que eu queria era proteger minhas filhas. Eu falava Imagina nada. como que você convive com uma pessoa que você tem medo dela fazer alguma coisa para seus filhos. E a gente tinha muito medo. Ele deixava a gente sentir muito medo, sabe? Chegou a ponto, assim, quando a gente tinha cachorro, tem ainda, né? Cachorro, gato, ele soltava os nossos bichos pelo condomínio para eles fugir. A gente chegava, as crianças começavam já a chorar. Tipo, meu Deus do céu, sabe? E aí era só terrorismo o tempo todo. E aí ele brigava, ele pegava meu celular, maiava no chão, quebrava meu celular. E aí eu não tinha contato com ninguém, aí até pegar e comprar outro celular. Então foram coisas horríveis que a gente passou dentro de casa. E eu não queria que as minhas filhas continuassem vivendo isso e achando que isso é normal. E eu falava pra elas, falava, filha, o que o papai fez é errado. Homem nenhum pode tratar uma mulher assim. Só que eu me peguei falando isso e eu falei assim, que bonito, né? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Que belo exemplo que eu sou de porcaria, né? Porque eu estava falando para elas assim, isso aqui que seu pai não que faz não tá certo. Mas eu vou continuar aqui. Isso, mas a E aí, mamãe o que você aguenta, estava ensinando né? elas a fazer a mesma coisa. Exatamente, porque a palavra leva e o exemplo arrasta. Então isso, depois que eu ouvi, isso nunca mais saiu de dentro da minha cabeça, sabe? Falava, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí Deus mandou uma luz. Uma cliente que já fazia também muitos anos que estava comigo. E ela muito desenvolvida, ela era de São Paulo e mora em Taubaté. E ela sempre escutava as minhas histórias, eu contava para ela as coisas. Ela falou, Karina, por que você não pega, desenha um avião? Ele não fala tanto de Portugal, que Portugal e tal. Desenha um avião escrito Portugal e coloca uma data para ele sair, para ele ir. Fala pra ele que agora é a vez dele. Que isso? Você sempre levou essa família nas costas, agora tá na vez dele ir. Fala pra ele lá pra Portugal, ele não tem um tio lá? Eu falei, tem. Então fala pra ele se arranjar com o tio dele, moram um tempo lá e depois vocês vão. Porque na realidade era isso que eu queria. E eu falava pra minha psicóloga, falava pra ela, eu tenho certeza que lá em Portugal vai ser diferente, vai ser outra vida. Eu tinha esse sonho ainda, Michele. Ah, você achava que lá ele ia mudar? Eu achava. Então, a chave tinha virado, mas pelo meio. Entendi. Eu não acreditava, sabe? Que eu tinha que acabar com o casamento. A crença que eu tinha que levar esse casamento o resto da vida não tinha sido ainda quebrada. não tinha sido quebrada. E aí eu falei pra ele, falei, olha, tô vendendo o nosso carro, você conversa com o seu tio, porque você vai pra Portugal agora. Como se fosse uma mãe falando pra um filho, né? Dele, como assim? Eu falei, sim, é assim, ué. Já coloquei. E aí você fala com ele e tá aqui a data, olha. Antes do ano acabar, eu quero que você vá para Portugal. E deixei colado o desenho do aviãozinho na porta da geladeira. Aí a minha cliente falou assim, Karina, não vai ter como ele ver e nem esquecer, porque toda vez ele vai ter que passar pela porta da geladeira e vai ver o desenho lá. Então isso vai comprar a consciência dele. E foi dito e feito. Porque aí ficou uns meses o desenho lá na porta de geladeira. E aí ele se conscientizou de que ele iria. Que loucura. Só que isso foi um milagre, Michele, porque a coisa estava tão ruim que eu dormia, acordava e pedia para Deus a única coisa que era paz, que eu queria ter paz, porque nessa época as meninas estavam para a escola, levava elas para a escola, deixava elas no tempo integral na escola, pegava elas e eu ia para casa de qualquer pessoa que não fosse na minha casa. A minha casa não era mais um refúgio para mim. A minha casa era tortura. Era um lugar que você tinha que fugir. E eu sofria muito por isso com as minhas filhas. E aí, quando eu voltava, às vezes ele estava dormindo, mas às vezes ele estava para aprontar o inferno na cabeça da gente.
Ou às vezes a gente tinha que caçar os bichos no condomínio. Uau. Então foi bem complexo. Até nessa mesma época, eu falando para minha cliente, né, das coisas que estavam acontecendo e tudo mais. Ela, Karina, mas não tem nada na sua vida que salve o seu casamento e tal? Também, né, com a crença de que pudesse alguma coisa fazer dar certo. Quando você não entende que uma pessoa é narcisista, a gente sabe que existem problemas no casamento e que talvez existe salvação. Sim. Mas para um narcisista... Exatamente. Abusivo, agressivo, impossível dar certo. Porque não é só... o casamento foi feito de 2 pessoas, né? As 2 pessoas têm que fazer dar certo. Mas nesse caso não ia dar certo mesmo. E aí eu sei que eu falando com ela, contando, eu quase desmaiei. Eu tive uma crise de ansiedade e eu fiquei imóvel, deitada no sofá dela. Eu não conseguia pensar, não conseguia falar. Eu entrei em desespero. Michele, nunca tinha acontecido aquilo na minha vida. Eu fiquei assim num turbilhão dentro de mim e eu não conseguia me expressar, eu não conseguia escrever, eu não conseguia nada. E ela? E ela desesperada, achando que eu ia desmaiar. Só tava nós 2 na casa dela. E aí, por fim, ela consegui falar pra ela do meu pai. E aí ela pegou meu celular, ligou pro meu pai. E aí ele chamou a minha mãe e minha irmã e elas foram me buscar na casa da cliente. E eu fui pro hospital. E aí, nisso também, nessa semana, me deu um derrame ocular. Nossa, seu corpo tava dando Meu sinais. corpo tava Sai gritando. Daqui, me ajuda. Exatamente. E aí eu falei pra ele, olha isso, olha o que tá acontecendo comigo. Assim, as minhas filhas precisam de mim. Então vai. Eu coloquei o carro à venda, o nosso único carro, e eu tinha comprado o carro e tinha comprado a moto. Tudo com dinheiro de unha. Eu coloquei o carro numa semana para vender, na outra semana já apareceu o comprador. Foi tudo muito rápido. Daí ele falou assim, é isso que você quer mesmo? Assim, com raiva, com ódio, né? Eu falei assim, é isso que eu quero mesmo. Eu falei assim, você vai, fica lá pelo menos 1 ano, me manda dinheiro para eu viver com as meninas aqui e você continua lá. Quando você estiver bem fixo lá no seu serviço, a gente vai. Daí eu vendo as coisas aqui, coloco o apartamento para alugar e eu vou com as meninas. Uma pessoa consciente, né? Pensaria que tem que ter tudo isso, né, Michele? Para receber você tava mandando ele embora porque você precisava de paz, você estava desesperada por chegar em casa e ter paz. Exato, era isso que você queria. Exato. E aí ele falou assim, então tá bom. Só que eu acho que eu vou lá pro meio de março. Isso era outubro. Nossa. Daí eu falei assim, não. Isso era outubro de 2021. Era bem assim, tava na pandemia ainda, né? Daí eu falei assim, não. Falei assim, você vai esse ano. Antes de acabar o ano, você vai. Aí ele foi, dia 3 de novembro de 2021. Ele foi para Portugal, conversou com o tio dele e tal. Aí tava lá, o tio dele me ligava. Karina, o que acontece com ele? Porque eu não vejo ele preocupado, ele tem 2 filhos aí, ele não te manda dinheiro, o dinheiro dele tá acabando, ele só quer passear, ele tá aqui de férias. Daí eu falei, sim, é pra você ver o tipo de pessoa que eu tô casada. Com esse tipo de pessoa aí. E aí ele ligava de novo. Karina, mas eu tô inconformada, eu vou ter que pegar, vou comprar uma passagem pro Brasil e vou mandar ele de volta. Não, deixa ele aí. Daí eu falei assim, não. Falei pra ele, você não vai fazer isso. O senhor vai pegar, vai deixar ele. Se acabar o dinheiro dele, vai ser problema dele, porque ele é uma pessoa saudável, ele tem braço, tem perna, tem tudo. Ele tem profissão. E ele não tá trabalhando porque ele não quer. Antes de dar 1 mês, o tio dele... E na casa do tio. Exatamente. O tio também não quero, quem quer? E aí, antes de dar 1 mês, o tio já despachou ele, arrumou um quarto com banheiro lá e já colocou ele pra andar, entendeu? E aí, ele ligava, e daí, como que tá? Vocês estão vendendo as coisas pra vir? Eu falei, sim. E como que tá o serviço aí? Eu tô fazendo uns biquinhos aqui, ali daqui a pouco eu arrumo um serviço fixo. Eu falei, tá. Daqui a pouco... E daí, como que tá as coisas? Eu falei, sim. Bom, eu tô trabalhando, tô lidando da mesma forma que antes, né? Porque antes eu já fazia isso sozinha. Porque mesmo tendo ele, eu falo que ele só era um peso, né? Ele não ajudava vocês? Não, nem com nada. E então, eu tirava de letra. Só que daí a gente tinha paz, exatamente aquilo que você falou. Quando ele foi para Portugal, a paz que foi naquela casa foi a primeira vez que a gente experimentou a paz. As meninas ficaram tão aliviadas. E o problema, eu fiquei tão aliviada. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte,
Se você for embora e deixar a pessoa ver que a vida dela é melhor sem você, aí acabou. Exatamente. Aí acabou. Exatamente. E aí isso tinha acontecido, sabe? Só que ainda eu tinha aquele sonho de ir pra Europa. Meu Deus, não é possível que aquela paz não bastava, Você Karina. acredita, menina? Você acredita? Olha que obsessão. Aí eu ia na minha amiga, né? Na minha psicóloga, a Angélica, que é um anjo. Ela, Karina, se eu ficar sabendo que você vai para Portugal, eu vou pegar você no meio do caminho e vou mandar internar você no hospital de louco. Ela falava pra mim. Porque não é possível. Então, Angélica, mas não tem explicação. Para com isso. Deixa de ser doida. Falava pra mim assim. Você sentia saudade, falta Eu dele? não sentia. A única coisa que me pegava era aquela questão de ir para Portugal, dar uma vida melhor para as minhas filhas, trabalhar, ganhar mais dinheiro. Era nisso que eu me pegava, sabe? Eu esquecia do lado perigoso da coisa. Eu me esquecia. Aí, com 4 meses, eu tinha combinado com ele, né? Que ele ia trabalhar 1 ano, que ele ia me mandar dinheiro. Ele ligava e falei, e daí? Não caiu nada aqui. Aí caiu nada aqui. Daí ele, não, porque... Eu falei assim, quanto você tá ganhando? Ele nunca me disse na vida quanto tava ganhando. Eu falei assim, que estranho, né? Você sempre soube do quanto eu ganho. Agora você ganha, você não pode falar pra mim quanto você tá ganhando aí, né? Que coisa mais estranha. E ele fingia, e tudo que eu perguntava, ele não respondia. Narcisista é assim. Uhum. Eles não respondem o que você pergunta. Eles falam o que eles querem, ou eles dão uma esquivada, né? Sempre assim. E aí, com 4 meses, ele mandou o print das 3 passagens de ida e volta. Falou, dia 29 de junho eu quero você aqui, em Portugal. Foi assim. Daí quando eu olhei aquilo no meu celular, eu tava na rua. Falei assim, eu não tô acreditando nisso. Que é isso? Daí eu cheguei em casa, liguei pra ele. Falei, você tá ficando louco? Falei, eu falei pra você, a gente combinou que em 1 ano você ia arrumar serviço, que você ia ficar fixo aí pra eu ir com as meninas. Você acha que eu sou louca de sair da minha casa com as minhas filhas num lugar de segurança pra ir pra um país que eu nunca fui na vida, atrás de você, que nem trabalho tem direito e você nem me fala quanto você tá ganhando? Você tá maluco? Falei, esse casamento acabou agora. Michele, virou o restante da chave. Uau! Ai, se você fosse. Eu já tava indo lá esganar a Karina no passado. Karina, é possível que você foi. Você Não acredita? Foi. Não, mas aí, sabe a gota que transbordou? Foi aí que eu acordei. Eu falei assim, que coisa, ele quer que eu vá pra lá pra eu sustentar ele. Porque ele falava assim, aqui tem muito serviço pra você, você tem que vir logo. Falava assim. Daí eu falei assim, que é isso? São 4 meses, você nem me ajudou nesses 4 meses. Você levou o dinheiro inteirinho do carro que foi vendido, você não teve nenhuma responsabilidade com suas filhas. Que é isso? Eu sempre vesti, calcei e alimentei as meninas. Sempre lidei com as contas todas. Caraca. E agora você vem e diz que eu tenho que ir aí? Falei, eu tô indo na advogada e a gente tá se separando. Não, porque veja bem. Eu falei, não veja bem. Chega, porque tudo que eu conversei com você, tudo que eu falava com você, nunca adiantou de nada, né? Você nunca me escutou. E aí eu tomei aquela decisão. Falei assim, eu nunca mais vou ficar falando pra quem não me escuta. Porque foram 15 anos. Uau. 15 anos de casamento tóxico, horrível desse jeito, e achando que eu tinha que aguentar tudo isso. Falei, eu não tenho que aguentar. Eu respeito, mas não tenho que conviver, sabe? E aí eu falei pras meninas. Daí ele ligava e falava, ele ficou até junho de 2022 ligando, falando pras meninas, e daí? A mamãe tá vendendo as coisas? E daí? Que isso que aquilo? Elas falavam, papai, a mamãe já falou, a gente não vai mais pra Portugal. Chega! Falava assim. E aí depois ele parou de ligar pra elas, parou de ter convívio com elas e tudo mais. E agora ele liga pra elas não querem falar mais com ele. Ele sumiu. Ele sumiu. Ficou lá. Ele deixou perder as 3 passagens, ele nunca veio ver elas. Ele nunca mais veio ver elas. Vai fazer 4 anos esse ano. Elas não têm mais contato com ele. Mas por quê? Pra ele não é importante. Não. E aconteceu... Ele deve ter arrumado alguém pra cuidar da vida dele igual você cuidava. Exatamente, entendeu? Mas
eu e as meninas, nossa, a gente viveu esse alívio, né? E aí eu fiquei 1 ano, assim, me conhecendo, sendo feliz. As pessoas falavam, Karina, você é outra pessoa. Eu tinha um cabelão até a bunda, assim, cortei o cabelo, deixei Chanel, e ia fazer minhas coisas, e fui aprendendo e lendo mais coisas. E aí foi em 2022, final de 2022, que eu conheci você. Pela internet, no Instagram. Falei, ai, me chamou atenção essa mulher. Quem é essa? Quem é essa maravilhosa? Daí eu comecei, falei assim, eu acho que eu tô gostando. E aí fiquei vendo o conteúdo e tudo mais. E daí em 2023 eu participei da performance com você. E eu gostei demais. Aí comecei a namorar. Eu com meu atual marido. Daí, e ele sempre me apoiou. Vai lá sim e tudo mais. E ele é empreendedor também. Ai, graças a Deus. Ela aprendeu, Senhor. Muito engraçado, porque ele teve uma história bem parecida com a minha, sabe? De relacionamento abusivo também, foi bem complicado. E então a gente tem muita coisa em comum, a gente gosta de muitas coisas iguais e tal. O temperamento é totalmente diferente, mas nisso... Que se completam. Exatamente. E aí eu sei que eu fui e adorei, né? Fazer a performance com você. E aí depois cheguei em casa toda deslumbrada, eu falei pra ele, olha, a gente precisa ir na performance junto, mas vai ter a Formaster 2024, vai ser em março e eu quero ir. Como que vai ser? Daí falei pra ele, né, do valor dele. Meu Deus do céu. Não, mas vamos pensar, se isso é importante pra você, para o seu profissional, pra sua carreira, vamos dar um jeito, vai dar certo. E ele sempre foi assim, sabe? E eu falei, então tá bom, vamos pensar. Daí eu fui trabalhando, ele foi trabalhando e tudo mais. E aí fui conversando com vocês, com a sua equipe e tudo. E deu certo, né? Deu ir. Porque eu tinha, já em 2022 para 2023, eu tinha um sentimento de que me faltava alguma coisa na minha profissão. E o que faltava era a minha validação. Faltava isso. Faltava eu dar valor no que eu fazia. Uau. E saber que eu era capaz. E que o que eu fazia era bom. E você me ensinou isso. Você me mostrou isso. Na Formaster. Né? E eu me senti outra pessoa depois disso. Você não tem noção do que você faz na vida das pessoas, né, Michelle? E você fez isso pra mim. Que bom, fico muito Isso feliz. virou uma chave na minha cabeça muito grande. Falei assim, gente, olha quem eu sou, eu faço algo bom. E aí, isso me deu mais motivação ainda. Eu fiquei pensando, eu quero continuar com as unhas, porque teve momentos na minha vida que eu pensei que eu fosse desistir das unhas. Eu pensava, não vai mais adiantar eu fazer unha, por que eu quero cuidar das pessoas? E eu e tal. Só que eu ficava pensando, assim, não, mas eu gosto tanto das pessoas, elas merecem ser cuidadas. Só que eu deixava de cuidar de mim, né? E o seu exemplo é ímpar em cuidar de você, né? Da sua beleza, da sua autoestima e atrás de conhecimento. Então, você é ímpar, eu falo que você é ímpar, que você é uma mulher, assim, de muito exemplo. E aí, nesse ano, eu comecei a ir na academia, comecei a me cuidar. Linda. Exatamente. Aí eu emagreci, eu comecei a ficar bem com o meu próprio corpo, comecei a ler livro. Então, foi tudo depois que eu aprendi com você. Então, foi muita coisa, assim. Foi muita bênção. E eu me tornei outra. Eu falei assim, que é isso? Ficar me matando de trabalhar? Vamos valorizar, né? E aí, muitas pessoas deixaram de fazer unha, porque também não queriam sair da mesmice da unha tradicional para vir para migrar, né? Para uma unha em gel ou para uma esmaltação em gel. Então, Aí você parou com a manicure e com a pedicure. Eu parei. Uhum. Eu parei porque aquilo estava fazendo mal para mim, para minha coluna, para o meu corpo. Que você tem clientes para alongamento, o tempo que você faz um alongamento é um pé e mão e você ganha mais que o dobro praticamente, não faz sentido você continuar. Exato, não fazia sentido. Daí eu comecei, sabe? E eu sempre adorei essas clientes, mas eu falava para elas, infelizmente, não tem mais o que fazer. Eu tentei de tudo,
Mas então eu fui deixando algumas por conta disso, né? E fui ficando. E aí eu me empenho hoje por isso, por dar curso, por ensinar mais as pessoas. Aí eu entrei na internet, no Instagram, eu comecei a fazer vídeos para poder ter maior visibilidade, né? Porque a internet é esse caminho. A gente precisa procurar uma forma de ter maior visibilidade. A gente precisa entender que aquela época onde a gente enchia as nossas turmas, a nossa agenda ou o nosso curso somente com indicação, ela não existe mais. Exato, não. É sobre o que o Felipe falou ontem na palestra, e quando ele falou isso eu fiquei bem assim, prestando atenção. Ele falou o seguinte, que antigamente, quando formava um médico, ele não precisava de nada. Ele só precisava do jaleco e de um lugar para atender. Isso. Porque eram poucos profissionais. Sim. E hoje, à medida que as pessoas foram se profissionalizando, elas precisaram começar a fazer outras coisas. Exato. E é exatamente isso que acontece hoje. Sim. A gente já não pode mais atender o boca a boca. O Não. boca a boca é pouco pra gente. Boca a boca é escalável. Exato. Ele chega aqui e ele para. Sim. Ele não é escalável. Ele chega aqui e ele tem um teto. Exato. Então, o que a gente precisa? A gente precisa da internet para quebrar esse teto. A gente precisa dos cursos. A gente precisa de equipe. A gente precisa vender produto. Eu sempre falo, nossa profissão ela nos dá uma oportunidade muito grande. Tá atendendo manicure? Faz um curso de especialização, começa a fazer uma unha que valoriza, que tem um valor agregado maior. Sim. Você já ganha mais. Saiu daquilo ali, tem uma agenda cheia, monta uma equipe. Sim. Montou uma equipe, você já entendeu que você sabe ensinar as pessoas, porque você ensina as pessoas e monta uma equipe. Ok, começa a dar curso. Sim. Você já tem uma equipe e você já tem curso. Por que você não vende produto? Então, assim, a nossa profissão ela é muito escalável. Sim. O que a gente precisa é entender. Você não é obrigada a ficar ali o tempo todo fazendo aquilo. Tem pessoas que, eu não posso largar minhas clientes porque elas sempre estiveram comigo. Cara, se as suas clientes que sempre estiveram com você não quer ver o seu crescimento, não quer ver você melhorando de vida, então eu não tô entendendo por que você não quer largar. E outra, você também não precisa simplesmente abandonar. Você pode montar uma equipe para passar essa cliente para uma manicure. Sim. Então a gente precisa valorizar tudo que a gente faz para o nosso crescimento e entender que a gente pode crescer muito, esteja onde a gente estiver. Sim. E o mundo das unhas, o mundo da beleza, hoje, ele nos dá uma oportunidade muito grande de crescimento. Mas é muito mesmo. É verdade. E a gente só precisa entender isso. Exatamente. Muito. E é isso que eu falo com as minhas alunas, né? Eu falo para elas, porque existe essa mentalidade, né? Essa crença muito limitante. Então, eu tento passar isso para elas, sabe? Eu fiz um grupo de WhatsApp e aí é um encontro de manicures e empresárias, eu coloco lá. Isso. E aí elas sempre têm dúvida e tudo mais, a gente conversa. Então, é um grupo que sempre tá entrando gente. Agora tem, acho que, em torno de 140, 150 mulheres lá. Que legal. E E você aí, que cuida desse grupo? eu que cuido desse grupo, exatamente. Você traz conteúdo para elas, incentivando? Sim, isso Muito mesmo. bom. Então, tô sempre elevando elas, mostrando, porque tem muitas que ficam desanimadas, né? Exatamente pelo mesmo motivo que eu, que não tinham apoio. Né? Muitas das vezes você não tem apoio, às vezes você tem apoio, mas você tem crenças. Isso, Né? exatamente. E você é prova viva Sim. de que uma crença limitante é muito difícil ser quebrada. Sim. Você demorou 15 anos. Você Exato. descobriu que o seu marido era um narcisista um dia após o casamento e você demorou 15 anos para você conseguir sair dessa situação. Sim, Por quê? Porque você tinha uma crença de que casamento é para a vida toda. exato. Casamento é algo extremamente sério, abençoado Sim. e deve ser levado a sério, mas não pode colocar sua vida em risco. Não. Não pode colocar a sua segurança em risco. Nem a paz, né? Não pode. Exatamente. E aí é isso que eu conto para elas, às vezes e tal, uma ou outra fica sabendo. E teve um workshop agora, recentemente, em São Paulo. Eu e a Glaucia, a gente participou. Foi lindo, a gente conheceu várias mulheres. Tinham lá 24 mulheres que foram para ouvir, para participar do workshop. E muitas tiveram esse mesmo impacto. Eu contei a minha história lá. Uau. E aí elas trocaram experiências, assim, coisas bem parecidas com a minha, sabe? Experiências bem parecidas. O que você precisa? Você precisa entender que tudo isso que você passou te preparou
para curar outras pessoas. Sim. Você precisa entender que não é sobre unhas. Não, mas Não foi é isso sobre que eu unhas. entendi na Formaster. É sobre pessoas. Foi E a isso. sua história, ela vai curar muitas outras. Eu tenho certeza que esse podcast vai abrir o olho de várias pessoas que estão vivendo o que você já viveu. Sim. Então, você consegue entender que a sua história, a sua superação, ela consegue curar pessoas? Sim. Isso é muito forte. E é isso que eu desejo. É isso que eu desejo do fundo do meu coração, sabe? Que eu acorde, que eu consiga, com a minha história, acordar essas mulheres. Porque a vida é tão boa, a vida é tão maravilhosa. Só que eu via só medo. Eu não conseguia enxergar. E quando a gente não tem paz, principalmente dentro de casa, quando fica tudo uma bagunça, a gente não consegue nem pensar, Michele. Não, você se acostuma com aquilo ali. A gente não consegue ter raciocínio lógico. Você acha que é normal você sofrer. É, exatamente. Eu achava que era normal. Sim. Isso aqui que eu tô vivendo é normal. Vai passar. E até porque eu vivi isso desde criança dentro de casa. Então, pra mim, era um padrão normal, entendeu? Só que aí, o que caiu minha ficha foi lá, na Formaster. Quando a Luana falou Luana. sobre, sobre a família, sobre tudo isso, né? Sobre a repetição de ciclo e tal. Eu comecei a olhar em volta, lembrar da história das minhas avós. E elas tiveram histórias muito tristes. Elas tiveram que ser muito fortes. E elas carregaram a família nas costas, enquanto os maridos... Um deixava cortar até a água, até a luz de dentro de casa. Se não fosse ela pagar, não tinha. E a outra desistiu de viver, ficou 20 anos numa cama, morreu agora, em março, a minha avó materna. Ela trabalhou a vida inteira, meu avô nunca trabalhou. Ela desistiu da vida. E ela me acordou. Ela me acordou. Eu chamei as minhas irmãs e falei assim, olha aqui, é isso que vai acontecer com a gente se a gente continuar levando a vida inteira o mundo nas costas. E eu não quero isso pra minha vida. É por isso que eu me separei. É por isso que eu não admito mais viver desse jeito. Então foram muitas chaves viradas. E é isso que eu quero, sabe? Eu vejo que essa é a minha missão, de acordar as mulheres. Que forte. Nossa, muito bom ouvir sua história. Muito, muito, muito bom. Sou muito feliz de estar aqui e poder contar isso. Né? Você não tem noção do quão valioso é isso daqui. Fico muito feliz de poder contribuir. Hoje, né, eu me sinto mais preparada para contar sem chorar tantas vezes, mas porque eu me sinto curada de muitas coisas, porque eu ressignifiquei isso. A dor, tudo que eu passei, foi um aprendizado para eu crescer. Eu, por conta de você, por conta dessa evolução, por conta de quanto você incentiva e acolhe como uma família, né? A Forms é uma família e eu me senti nesse lugar. Né? Eu me senti muito bem-vinda quando eu vim para sua família. Que e bênção. Eu vim esse ano, em fevereiro, eu vim de ônibus para Goiânia com a Gláucia. A gente veio com altos papos e tudo mais. Viemos 14 horas de viagem. Que delícia saber disso. E depois mais 14 para voltar embora, né? Mas foi maravilhoso. A gente veio de ônibus. E daí, vamos pra Goiânia de novo, porque vai ser 3 anos Goiânia de Forms, pelo amor de Deus. casa de vocês. Exato. Daí ela falou assim, mas agora a gente vai de avião, né? Não vou de ônibus mais, não. Vamos, a gente vai de avião. Daí eu falei, vocês têm noção que é a primeira vez que eu tô vindo de avião... Olha só, agora você desbravou o mundo, agora eu tá, desbravei amiga? o Porque mundo. se você saiu de Taubaté pra São Paulo e tava desbravando São Paulo, Sim, agora você tá tô desbravando mesmo. o mundo. E aí, menina, foi maravilhoso. E lá de cima, quando eu olhava na janela, eu falei assim, gente, olha quanta gente ainda precisa da nossa ajuda. Uau, muito bom. Pensei nisso e eu me emociono, sabe? De ver e de imaginar quantas mulheres a gente tem ainda que impactar, que ajudar, que despertar essas pessoas. Imagina quantas mulheres estão achando que sair de Taubaté para São Paulo é desbravar o mundo e tá indo com medo. Imagina quantas. Sim. Imagina quantas Karinas precisam hoje acordar e voltar a viver. Sim. E entender que abuso, que violência não é normal. Exatamente. Que ser maltratada não é normal.
Exatamente. Cara, que lindo. Tô muito, muito, muito grata por você ter vindo aqui. Nossa, muito bom escutar a sua história, assim. Muito bom mesmo. Eu agradeço por você me ouvir, por você me escutar, por você me entender e sem julgar, né? Você é Tá ímpar louco, sua história é por conta ótima pra disso. incentivar outras pessoas, curar outras pessoas. Não tem nada aqui pra ser julgado. E hoje eu tô muito feliz, muito realizada, porque hoje eu sou casada com uma pessoa maravilhosa, íntegra. Ele maravilhoso, sabe comigo, com as minhas filhas. Ele É sobre adotou isso. elas como filhas dele. Mas é E exatamente tem esse isso que respeito, você esse merece. amor, sabe? E elas estão muito felizes, elas estão lá torcendo por mim. Eu ligo pra elas, mãe, e daí? Como que foi? E tal. E quer saber de tudo. E elas sempre perguntam de você, Que sabe? lindo. Estão doidas pra te conhecer, pra participar dos eventos. Pois é, eu levo elas pra me ver na feira. Sim, vai ser muito bom. Karina, Maravilhoso. muito obrigada. Eu amei, mas eu quero que você agradeço. finaliza. Geralmente a gente finaliza dando recado para manicure, para incentivar, para influenciar, apesar das unhas ter te salvado em Sim. várias situações da sua vida. Eu queria que o recado hoje não fosse só para manicure. Eu queria que o recado hoje fosse para aquela mulher que tá lá, presa num relacionamento, achando que ela tem obrigação de manter aquilo ali e sendo machucada, violentada, abusada com palavras. Eu quero que o recado de hoje seja para ela. O que você fala para ela? Eu falo pra ela não acreditar nas mentiras que são contadas a elas todos os dias. Porque eu me acostumei ouvindo mentiras e acreditando naquelas mentiras. E para elas se validar, porque elas são muito preciosas. Elas são mães maravilhosas, elas são profissionais incríveis, cuidam bem do lar. Então, eu quero que elas não acreditem nas mentiras que elas escutam, né? E que elas respeitem a pessoa, que não é sobre elas, é sobre a pessoa. Quando alguém fala alguma coisa pra gente, é isso. É sobre a outra pessoa, não é sobre a gente, né? Então, eu acho que isso me faz refletir muito nisso, que virou também a minha chave. Amém. Eu quero finalizar falando para você que o normal é ser feliz e não ser machucada. Exato. Normal é ser feliz. E ser feliz é muito bom. Né? A paz vale ouro. Muito obrigada. Foi incrível, incrível, incrível. Muito De obrigada. verdade. Um beijo e nos vemos no próximo.